Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à mesa de encerramento desse nosso vitorioso Seminário Internacional Indicadores Urbanos para o Planejamento Municipal, Tendências e Desafios. Dessa mesa participaremos eu, Rodrigo Nunes, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, a professora Marinês Narras, da PUC Minas, e os dois secretários da Prefeitura de Belo Horizonte, os patrocinadores dessa ideia, desse evento, o senhor Rodrigo Oliveira Perpétuo, secretário municipal adjunto de Relações Internacionais, e o senhor Geraldo Afonso Herzog, secretário adjunto de Planejamento e Gestão. Feitas as apresentações, eu passo aqui para a professora Inês explicar um pouco a dinâmica dessa mesa, do que planejamos para essa mesa de encerramento, e depois a palavra com os dois secretários, e depois a fala, não é isso, aberta a todos. Deixa eu passar aqui, então, a professora Inês. Bom, boa tarde para todo mundo. Antes da gente acabar de encerrar, né, eu quero realmente agradecer demais assim, a todos, né, o público e os colegas que vieram aí de vários lugares, porque realmente eu estou muito realizada com esse evento. Acho que foi muito bom, muito melhor do que eu podia imaginar, né? Bom, o plano inicial era... Eu imaginei uma coisa meio impossível, na verdade. Eu imaginei que, né, essa hora do seminário, a gente já teria conseguido reunir todos, porque nós tivemos relatores em todas as sessões, né? Eu anunciei isso no início, colegas da PUC e da Prefeitura. E a maioria já fizeram os relatos e já enviaram. O que não foi possível foi a gente reunir todas as recomendações e sugestões que foram colocadas pelos diversos palestrantes. No início eu imaginei que essa mesa já estaria com tudo, uma lista de recomendações, mas é impossível, né? O sucesso atrapalhou. Inclusive essa última mesa, super, né, que teve um debate enorme, nós temos muito ainda para tirar dela. Mas, por outro lado, também, nós, né, reunimos, nós quatro, nós avaliamos assim, que não dava para a gente também encerrar o seminário sem ter alguma coisa em mãos, né? Alguma coisa. Então, assim, nós tomamos duas decisões. Primeiro, eu estou com os relatos, só falta receber os relatos da última mesa. Nós vamos elaborar isso direito, com calma, para fazer uma publicação, realmente como a gente tinha imaginado antes. Inclusive, alguns colegas que fizeram palestras não enviaram o texto, a apresentação, então é tempo, né? Dá para passar para a gente depois. Então, a gente vai fazer uma coisa bem feita, assim, de elaboração das recomendações. E para essa sessão, que virou a sessão de encerramento, né, que a gente tinha pensado, uma mesa depois do encerramento, nós acordamos aqui uma carta, uma declaração, na verdade, mais política do que tudo, para arrebanhar compromissos, quem sabe, de outras organizações, né, a título de informação. Então, o nosso plano, não sei se é exatamente isso, leia a carta. Vou passar para os dois secretários, né, mas só para explicar para vocês isso, que as recomendações mesmo, em detalhes e tudo, vai ser um documento que virá depois, né? Todo mundo que se inscreveu no seminário, claro que vai receber por e-mail, né? A minha equipe na PUC, nós ainda vamos ficar trabalhando no seminário até o final desse ano. Você sabe, seminário é muito antes, durante, muito depois, né? Então, até o final do ano, né? Até 15 de dezembro, espero, todo mundo vai receber por e-mail a notícia dessa publicação, ou a publicação, enfim, isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria registrar também, antes de fazer uma breve fala de encerramento, registrar os meus agradecimentos a toda a equipe da Secretaria de Planejamento. O secretário Herzog está aqui, mas com todo o apoio do secretário Paulo Bretas, e toda a equipe que se envolveu na organização desse seminário. Eu queria, na figura aqui do Rodrigo Nunes, meu xará, cumprimentar e abraçar todos os servidores públicos que se envolveram e ainda vão se envolver nos desdobramentos na organização
desse seminário, não só da Secretaria de Planejamento, mas nós sabemos que esse tipo de organização é uma organização intersetorial, multidisciplinar. Então, nós temos a equipe do cerimonial, da assessoria de comunicação, enfim, a própria Secretaria de Relações Internacionais, que participaram, muitas vezes, nos bastidores, mas contribuíram muito para o sucesso dessa iniciativa. Queria cumprimentar da mesma maneira os parceiros da realização desse seminário e cumprimentar todos eles na figura da PUC como instituição, co-realizadora, e da professora Maria Inês Narzi, e ao cumprimentá-la também todos os estudantes, professores, pesquisadores, relatores que participaram da construção desse seminário e ainda também vão trabalhar nos desdobramentos. Agradecer também aos palestrantes, aqueles daqui, de Belo Horizonte, de outras cidades brasileiras, outras instituições brasileiras, e aqueles que vieram do exterior nos brindar com a sua presença, com a sua contribuição. Minha fala é muito breve. Eu queria resgatar, talvez em duas partes, Herzog. Primeiro, o contexto da realização desse seminário. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um histórico, e esse histórico ele acontece a partir de um compromisso político muito forte, muito firme, mantido, em voga, com a democracia participativa e com o planejamento urbano que se articula com todas as instâncias de participação popular. Esse histórico tem algumas fases. Eu acho que algumas pessoas estão tentando resgatar esse histórico a partir de antes de 1993. Eu queria, uma colocação muito particular, pessoal minha, registrar a marca desse processo, desse compromisso, a partir de 1993. Essa experiência e articulação entre planejamento e participação popular, da maneira como existe hoje, da maneira como pode continuar existindo e se fortalecendo nessa cidade, acontece a partir desse marco político. Essa experiência ganha, então, repercussão, reconhecimento e legitimidade internacional. E começa a dialogar também com outras experiências, como não poderia deixar de ser. Experiências na própria América Latina, claro, no próprio Brasil, mas também experiências na África, na América Central e em alguns países europeus. Algumas plataformas da cooperação internacional serviram de alavanca para esse diálogo da nossa experiência com outras experiências internacionais. O programa Urbal da União Europeia, muitos de vocês ou alguns de vocês participaram das articulações, seminários e mesmo do próprio projeto no marco desse instrumento de cooperação internacional, muito importante para a cooperação das cidades brasileiras. Se a gente faz um estudo e retira o programa Urbal desse estudo em relação à cooperação internacional empenhada pelos governos locais brasileiros, nós temos uma queda de 80% da participação internacional dos governos locais. Então, de fato, reconhecer que o programa Urbal e a sua plataforma de democracia participativa foi um instrumento importante para dialogar a nossa experiência com outras experiências avançadas no cenário internacional. Nós seguimos na nossa trajetória de construção de espaços de debate internacional da democracia participativa, do planejamento e da produção de indicadores, mas mais no âmbito da democracia participativa, nesse caso, no ano da França no Brasil. Nós realizamos aqui um seminário binacional com cerca de 400 governos locais brasileiros e franceses, com uma parceria muito forte com aquela região presidida por aquela que foi outrora candidata à presidência da França, a Ségolène Royal, um seminário que foi muito importante nas atividades governamentais das celebrações do ano no Brasil da França e marcando o compromisso político da Prefeitura de Belo Horizonte em relação a esse tema. Existe uma rede de cidades que se chama Cidades e Governos Locais Unidos. Essa rede tem uma comissão de inclusão social e democracia participativa. Nós também participamos dessa comissão ativamente durante alguns anos. E agora, a partir da coordenação da Prefeitura de Belo Horizonte, à frente da Secretaria da Rede Mercocidades, que reúne cerca de 250 cidades no Mercosul, participamos dentro de um projeto da rede que articula experiências na América do Sul, que se chama Laboratório de Políticas Locais. Então, eu preferi registrar, não são essas as únicas etapas dessa construção do diálogo da nossa experiência com a cena internacional, mas eu escolhi esses 4 marcos para ilustrar desde
de 93, talvez, no prazo e no marco da construção dessa política, e depois do seu amadurecimento, do diálogo dessa política com o sistema internacional, para contextualizar o prosseguimento desse compromisso e a abertura da Prefeitura de Belo Horizonte ao diálogo internacional, realizando em conjunto com a PUC Minas esse seminário internacional de indicadores para o planejamento municipal. Esse processo todo tem a ver com um fenômeno que nós temos chamado de diplomacia das cidades, Herzog. É um processo que cada vez mais municípios passam a aderir. Ele, obviamente, é fruto desse novo sistema internacional que permite a inserção de novos atores, governos locais, a academia, né, as universidades, mas também organizações do terceiro setor, empresas. Esse sistema que hoje é complexo e interdependente faz com que nós tenhamos a necessidade, talvez até, de interagir com ele para buscar uma inserção qualificada, para buscar os benefícios desse processo e para evitar que os seus efeitos sejam danosos ou para minimizar os seus danos em alguns casos. Algumas dimensões desse fenômeno. A captação de recursos, os organismos multilaterais estão abertos aos municípios, atração de investimentos, apregoada muitas vezes como um braço principal desse fenômeno, a divulgação da cidade, né, muitas vezes importante para tornar a cidade conhecida, atraente à luz do sistema turístico, do mercado turístico, e a cooperação internacional. Eu não estou querendo esgotar esse fenômeno nessas 4 dimensões, mas para encurtar o raciocínio, a aposta da Prefeitura de Belo Horizonte foi e tem sido nesse 4º item, na cooperação internacional. Ele articula certamente todas as outras dimensões e permite uma coisa muito importante para a gestão pública qualificada: o aprendizado continuado, a troca de experiências e o diálogo das experiências que a gente tem aqui com experiências exitosas e avançadas que acontecem em outros lugares do mundo. O poder local funciona hoje como uma espécie de mediador do sistema internacional. Sistema internacional que assina, produz tratados no plano dos países, que muitas vezes, na maior parte delas, até porque o sistema internacional passa a incorporar temas na sua agenda que são temas cada vez mais urbanos. Muitas vezes esses tratados são implementados por governos municipais. Então, de fato, o poder local precisa entender a lógica da assinatura desses tratados, cada vez mais buscar representatividade nos fóruns nos quais esses tratados são desenhados e assinados, para que, quando forem implementar, saibam e tenham sido parte da construção daquilo que são demandados e exigidos do ponto de vista da sua implantação. Então, é um pouco esse o contexto, a lógica e o compromisso político da Prefeitura de Belo Horizonte por trás da organização desse seminário. No que diz respeito ao nosso tema de hoje, informação na perspectiva de indicadores. É um desafio muito grande, apesar dos avanços que nós temos, professora Marinês. A produção de informações qualificadas é um desafio muito grande. Eu tenho certeza que vocês passaram por esse tema ao longo das discussões dos 2 dias que tivemos, e está na mesa. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter um olhar atento para qualificar esse processo de produção de indicadores e não só produzi-los, né? Como utilizá-los, de fato, no processo de planejamento das políticas municipais. Esse processo que é um processo que, eu não vou dizer que o processo é recente, mas a cultura de se utilizar o planejamento no marco da gestão pública é uma cultura recente, é um exercício que não é fácil, é um exercício complexo, porque o próprio processo de planejamento é um processo complexo. E aí, de novo, eu volto a fazer uma afirmação particular. O planejamento não é, ou não deve ser visto como um processo linear ou um processo rígido. A sua riqueza, pelo contrário, está justamente em ser um processo dinâmico, um processo que deve ser o mais aberto possível, que deve, sim, nortear as políticas, mas deve estar aberto à participação popular, à democracia participativa e à incorporação de tendências que possam surgir no meio do caminho ou de mudanças de conjuntura que possam ocorrer na trajetória daquela
da implementação daquela política que possam corrigir rumos daquele planejamento. Então, é um instrumento muito importante, mas que não deve ser visto como um instrumento estático ou fechado. E informação e indicadores, planejamento, no nosso caso, sempre propostos e colocados à mesa à luz da democracia participativa e da participação popular. Tanto na perspectiva da disseminação dessas informações, dos processos de transparência, de accountability, por um lado, como também na origem do próprio planejamento, de forma que possa ser o mais democrático possível. Ir nas bases, na ponta, escutar o que a população precisa, sente, quer, é fundamental. E considerar o que ela fala, e aproveitando a presença colombiana, nós tivemos uma missão recente da Prefeitura a Medellín, e pudemos ver que eles constroem os planos integrados urbanos, os planos urbanos integrados, os PUIs, com um instrumento interessante que eles chamam de oficina dos sonhos. A população participando, inclusive, da primeira modelagem arquitetônica daquilo que vai ser implementado. Portanto, a dimensão da democracia participativa no processo de articulação entre informação, indicadores e planejamento é uma dimensão que nos é cara e é uma dimensão fundamental para aquilo que nós queremos que seja o resultado, ou pelo menos uma das dimensões do resultado desse seminário. Com essas duas reflexões, talvez, ou com essas duas conjecturas, que eu queria, então, dar a minha palavra de encerramento, agradecendo a presença, a participação de todos vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Bem, boa tarde a todas e a todos também. Diferente um pouco do Rodrigo, eu tive a oportunidade de acompanhar quase todas as conferências aqui de ontem e de hoje, e realmente acho que foi de uma contribuição muito grande de todos os convidados aí, dos 16 expositores que tiveram ontem e hoje. Acho que a gente cria uma oportunidade de análise daquilo que a gente tem desenvolvido, aquilo que a gente acumulou, como ele disse aqui nesse marco de quase 20 anos do espaço construído na cidade, com a participação significativa da sociedade em Belo Horizonte. Eu acho que às vezes a gente fica triste por não fazer com mais constância eventos como esse. Eu acho que a experiência, as provocações importantes colocadas aqui de quem acompanhou e tem acompanhado ao longo do tempo o nosso processo aqui em Belo Horizonte. Está aqui o professor Ives, que não nos deixa negar há muito tempo que ele contribui, acompanha de forma muito positiva. Então, assim, esse olhar e essa crítica, essa contribuição, para nós que estamos aqui nesse tempo, e que estamos na gestão pública, porque temos uma convicção do papel do Estado, é fundamental, ela é importante no desenvolvimento local. Então, assim, essa contribuição para a gente ela é muito significativa. Eu acho que, estou vendo nesse curto espaço de tempo, seria necessário um pouco de mais tempo até para aprofundar algumas coisas colocadas aqui. Alguns conceitos que realmente são fundamentais para a gente pensar em construção de indicadores. Indicador sem um conceito do que ele significa, qual a significância dele para o Estado desenvolver programas, projetos, ele não tem sentido realmente. Ele pode ter uma função curta, uma vida curta, e não vai ter significado na construção de políticas, no desenvolvimento dessa política, na sua avaliação, na sua aplicação. Então, assim, de antemão, eu acho que essa contribuição desses representantes que estão aqui desde ontem, de 6, salvo engano, 5 países, e 3 estados aqui, da Líbano, Jordânia, Londres, Colômbia e Argentina, e os companheiros aí de São Paulo, do Rio. Acho que é uma troca importante para todo mundo. Para nós, principalmente, que recebemos essas contribuições aqui, nós, enquanto gestor público, eu acho que a maior parte dos participantes aqui que são da cidade, técnicos da sociedade civil, de outras prefeituras, que
estiveram e estão aqui até hoje. Então, assim, é um ganho muito grande, né? E desde já a gente assume essa certeza de que a gente tem que, a partir desses resultados, a partir dessas informações traduzidas aqui, dos relatores que fizeram as síntese aí das principais contribuições, tem que ter realmente um desdobramento disso, né? A carta que Rodrigo e Inês colocaram é fundamental que a gente trabalhe como essas informações cheguem a mais gente, no mínimo, né? Aquilo que foi produzido aqui nesses 2 dias, a quem participou das prefeituras aqui, a quem que a gente possa, a partir disso aqui, trocar mais informação, mais conhecimento, mais crítico. Acho que o processo crítico é fundamental para que a gente aprofunde, principalmente, o objetivo desse seminário, né? Que foi a construção de indicadores. A segunda coisa o Rodrigo apontou a coisa que a gente tem perseguido, né, desde 93, um processo de construção, também não é estática. Eu acho que ele, falando com o Ives agora há pouco, são quase 20 anos de um processo com várias experiências, não só do orçamento participativo, né, vários outros setores da cidade têm desenvolvido um processo de participação diferenciada, né, a nossa colega da cultura, a gente conversando rapidamente também, o que a gente avançou no processo de cultura recente, né, com a construção mais lá no chão, com a comunidade, né, com os atores envolvidos, mas tem um processo de ir e voltar e de parar um pouco. Assim, então, em 20 anos quase, a gente tem um acúmulo muito grande. Eu acho que é um momento realmente de flexão crítica de qual que é o que conseguimos avançar nisso aí. Eu acho que, como não o processo democrático, né, como modelo hoje, eu acredito que é o melhor que existe para a gente construir a nossa liberdade, a nossa concepção de cidade, de Estado, mas se ele não for constantemente reavaliado, criticado, ele tende a virar uma coisa comum, né, uma linha comum de que é um pouco o Estado público, ou seja, entra naquele processo, né, de que a vala comum do Estado, né? Você tem que cumprir as metas, cumprir os programas, atender né, aplicar os recursos e tal. Eu acho que democracia participativa não é só isso. Eu acho que não é cumprir só uma etapa de abrir espaço. Ou seja, se ela não for constantemente criticada, para mim ela cai no lugar comum. E lugar comum não é o processo criativo da participação. Eu acho que vários conferencistas apresentaram isso aqui hoje. Para mim, fica pessoalmente como uma crítica muito positiva do que a gente tem que fazer permanentemente. Se a gente não se propõe a fazer, nós estamos, às vezes, contentes por um avanço que conseguimos por um tempo, mas ela se limitou a isso. Então, a troca dessa experiência, né, as apresentações aqui, elas apontam para isso. Eu acho que é dever nosso aqui, enquanto representantes, né, do município, a Secretaria de Planejamento, os outros gestores que passaram aqui, das outras cidades, é a gente se propor a criar o espaço da construção de novas ideias, da avaliação permanente disso aí, né? Com certeza, o papel, né, da academia, a gente conversou com o pró-reitor de extensão, né, Inês, quando a gente esteve da última vez na PUC. É fundamental que cada vez mais a academia ela se aproxime mais, né? Saia um pouco do processo da produção teórica e se aproxime mais das questões locais, exatamente para possibilitar essa troca, né, essa criatividade coletiva aí do conhecimento com maior profundidade e daquilo que acontece no dia a dia da cidade. Então, para encerrar, eu acho que, para mim, enquanto junto lá do planejamento, da prefeitura, eu acho que o seminário cumpriu esse objetivo inicial de trazer isso para a mesa. Ele não se encerra. Se ele fosse encerrar aqui, eu acho que a gente estava perdendo um pouco o tempo. Ele não tem essa pretensão de ser primeiro de abrir, não de provocar realmente a possibilidade da gente estabelecer novos espaços aí né, falando com o professor lá de São Carlos. Acho que a gente tem que ter mais experiência para poder colocar na mesa e aprofundar. Acho que o debate aqui, 1 hora de conferência, é importante, mas ela é insuficiente para a gente traduzir outros caminhos, né? Então, agradecer novamente os 16 debatedores aí, né, internacionais, nacionais, locais, né, os companheiros aqui, Inês e Rodrigo, que participaram de 2 mesas também, os relatores que a gente convidou, o Patrus, Maria Caldas, o Roberto Montemor, Glaucia Barros, não havia aqui agora,
Ah, está lá atrás. Ou seja, foram fundamentais a compreensão também, né, dessa linha que a gente quis trabalhar com o seminário, né? E, internamente, só fazer um registro, a gente teve um esforço coletivo muito grande para a produção desse seminário. Às vezes alguém falou aqui que os detalhes são... O diabo mora no detalhe, né? Às vezes um detalhe pode colocar tudo em risco. E nós tivemos um risco grande também de não cumprir todas as etapas para fazer esse seminário. A gente fez o esforço e apostou que a gente poderia fazer com um esforço coletivo interno da Prefeitura. 6 secretarias se envolveram para conseguir, nos últimos dias, fazer esse seminário acontecer de forma que eu acredito, né, até agora aconteceu com o empenho de todos, né, dos operadores contratados aqui, um esforço coletivo, como disse os 2 árabes ontem, os tradutores, né, com uma boa tradução efetiva, né, dos trabalhos, ou seja, o esforço de todo mundo, o agradecimento da Prefeitura, a equipe da Prefeitura, não só do planejamento, mas do governo, da Fundação de Cultura, da política social, da assistência social, que foram parceiros efetivos disso aí, a nossa equipe interna do planejamento, a equipe da gerência de indicadores do Rodrigo, né, lá, e a equipe do planejamento operacional, que saiu a parte operacional mesmo de fazer as coisas acontecerem, não acontecem de fato. Esqueci só da parte também da equipe que se juntou a gente aqui da Prodabel, a TV Conecta, que transmitiu, quem assistiu, quem entrou na internet ontem e viu uma boa produção, né, desse seminário ontem e hoje até agora, que eu acho que é importante para ampliar esse arco aqui de presença, né, de representantes da cidade e fora da cidade. Obrigado a todos pela contribuição. Bom, então eu vou proceder. Bom, eu já fiz todos os meus agradecimentos ontem, uma lista enorme, acho que não precisa de repetir, né? Eu vou fazer então a leitura da carta. Me desculpe, eu esqueci assim. Só de reforçar também, a PUC foi a principal interlocutora nesse seminário desde o início, na figura da Inês, mas uma equipe enorme aí do dia a dia que ficaram também para construir isso aí. Eu acho que sem isso também a gente não teria chegado onde é que a gente chegou. Obrigado aí. Obrigada. Bom, então eu vou proceder à leitura, né? É uma página só, acho que é uma coisa simples. Declaração de Belo Horizonte sobre indicadores urbanos. Até agora assinada pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela PUC Minas. Considerando que o processo de urbanização na região da América Latina ocorreu de forma intensa e desordenada, impondo graves desafios e problemas às administrações municipais, governos locais e academia devem trabalhar em conjunto para buscar soluções inovadoras que contribuam para o desenvolvimento local. Isso tudo considerando o quê, tá? Considerando, então, a importância da produção e disseminação de informações para o planejamento local, o compromisso e a importância da democracia participativa como valor intrínseco ao processo de planejamento. Progressivamente desenvolvem-se diversas experiências de monitoramento e avaliação das desigualdades que retratam a situação e a evolução do desenvolvimento urbano, tais como o IQVU, Índice de Qualidade de Vida Urbana, como ferramenta de planejamento urbano, o método MVPB, que o Ive apresentou aqui, para monitorar os orçamentos participativos, os movimentos por cidades justas e sustentáveis, os Como Vamos, por exemplo, o IPU, Índice de Pobreza Urbana, IGU, Índice de Gestão Urbana e outros. E ainda, considerando que tais experiências apresentam limitações e precisam ser aprimoradas, reforçadas e transferidas para que possam cobrir o conjunto das cidades na sua diversidade, recomendamos que os governos locais desenvolvam indicadores urbanos para balizar o planejamento público de forma compartilhada com as organizações da sociedade civil. Recomendamos que tais sistemas de indicadores sejam georreferenciados em unidades espaciais intraurbanas de planejamento público, especialmente em grandes cidades e metrópoles, de forma a avaliar as desigualdades socioespaciais no interior da cidade ou da metrópole. Recomendamos que se faça um acompanhamento das experiências apresentadas no seminário, bem como de outras que sejam de interesse. Recomendamos maior engajamento de entidades da sociedade civil interessadas para participar dos desdobramentos do seminário realizado em Belo Horizonte.
Recomendamos mobilizar os cidadãos e cidadãs para se engajar nas atividades sobre indicadores urbanos e monitoramento de programas e atividades urbanas. Recomendamos que sejam organizados novos encontros de forma regular e com ampla participação das nossas cidades para discutir e aprofundar o tema dos indicadores urbanos. Convidamos todos os atores públicos, da sociedade civil e da academia a que façam sua esta declaração. Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. Podemos abrir agora, não é isso? Para as considerações dos nossos convidados e dos convidados, tanto os palestrantes, coordenadores de mesa, quanto também o nosso público, para as considerações e comentários, avaliações do nosso seminário. Quem tiver o interesse, estamos com a fala aberta. Ao microfone para a tradução simultânea. Eu só ia sugerir na carta, talvez, incluir o setor empresarial. Eu acho que tá sociedade, governo e academia. Acho que podia ter. Mais uma vez, parabenizar a todos pelo evento e pela elaboração da carta. Eu acho que para a gente ter efetividade na continuidade do que, né, aqui foi tratado, não foi iniciado, evidentemente, aqui é uma fase já de longos e longos anos aí de construção, não é? Seria importante a gente ter, além da carta, estabelecer alguma forma de contato, pelo menos com as pessoas que estão aqui, né? Vocês têm o e-mail de todas as pessoas, eu acho, para que se possa se construir alguma rede ou se disponibilizar redes que já tenham e que pessoas que já estejam, que parte delas estejam participando e outras eventualmente tenham interesse, né? Então, queria deixar isso como uma sugestão, né, para a gente envolver o público presente. Eu também queria saber como é que a gente assina junto a carta, além da PUC e da... Não, você falou que só tem 2 assinantes. Estou convidando todos os atores públicos, sociedade civil, academia e setor empresarial, né, a que façam sua essa declaração. Ao fiscar quer assinar, é isso? Ao fiscar assina. Uai. Vai pleno. Alguém mais? Zé Marcos? Bom, trazendo uma experiência concreta nossa da Unicamp e do MEPO, eu acho que nessa declaração deveria ter uma recomendação explícita no sentido de que os municípios se aparelhem para poder usar as informações adequadamente. E aparelhar-se significa ter no seu corpo técnico, técnicos competentes, treinados, com um grau de reciclagem constante, né? De tal forma que cada vez mais ou cada vez menos dependam de consultores, né? Eu sou um consultor que sempre fiquei muito feliz de visitar, mas sempre disse em todas as prefeituras com as quais eu trabalhei e participei, que eu achava um fim do mundo, não é? Que a prefeitura, uma questão tão importante como é a informação, estar atento ao que está acontecendo, não tivesse nos seus quadros pessoas capacitadas para poderem dar esse suporte. Então eu recomendaria com muita ênfase, né, para que as prefeituras tomem isso como um elemento prioritário. Técnicos treinados e capacitados não só para gerar informação, mas para manipularem um conjunto de informações que estão aí, né, disponíveis e estão pedindo para serem analisadas. Importante. Alguém mais? Mas só um minutinho. Sônia, da Fundação Municipal de Cultura, e logo depois o professor Ali Chabu. Obrigada.
Boa tarde. Eu só queria deixar duas sugestões, né? A primeira, no sentido de que ali, quando a Marinês lê na carta, a sugestão desse método que o professor Ives apresenta, eu acho que de um acompanhamento do orçamento participativo, eu penso que a Prefeitura de Belo Horizonte está passando a hora de pensar e estruturar outros programas também, para além do orçamento participativo, que está precisando da construção de indicadores, de acompanhamento, para a gente entrar e agregar valor mesmo na hora da discussão do IQVU. Né? Eu fico vendo a Marinês ontem na mesa, eu fiquei lembrando de quando ela começou essa construção, esse trabalho com a Prefeitura, né? O quanto que foi difícil para a gente na área da cultura se estruturar, e eu considero que ainda é muito difícil até hoje, a gente precisa de dar espaço. Então, aproveitar que está aí a equipe da Prefeitura, né? Os dois secretários, o Rodrigo, então a gente pensar nisso, como que a gente puxa a discussão para mais programas da Prefeitura que hoje são muito importantes para essa cidade e construir esse acompanhamento. Uma outra coisa também, que eu acho que aí, aproveitar que está a Prefeitura e a PUC e outras universidades brasileiras, eu acho que essa sugestão também da criação de observatórios, eu acho que está passando a hora da gente encarar essa discussão. E fico pensando muito essa questão colocada aqui, né, de que os indicadores eles têm uma função, sim, está um momento que mais pessoas precisam, e aí não é só uma qualificação de técnicos, não, como o professor disse aqui, uma qualificação da sociedade. Então, ninguém, quando foi levantado aqui, da preocupação, né, que os indicadores não podem ficar dentro das universidades, dentro dos órgãos públicos e nem dentro das ONGs, isso é da cidade, então eu acho que também, para ontem, o tal do seminário aí que o professor propôs para discutir aí o observatório, né, que eu acho que vai contribuir na construção de indicadores. Obrigada. I think since we are at the end of the meeting, let me, at least on behalf of my friends and myself, to really thank you very deeply for profundamente por essa maravilhosa ocasião que nos foi concedida. Eu pessoalmente fiquei muito impressionado pela qualidade das intervenções durante esses 2 dias, da parte de todos. Eu também fiquei muito impressionado pela qualidade das perguntas que vieram da plateia. Eu acho que essa reunião nos deu uma estrutura e espaço para trocar ideias e sobre todos os tipos de indicadores e várias questões sobre desenvolvimento. E a minha recomendação eu acho que nós temos que aproveitar esse momento que nós adquirimos e aceitar as recomendações de renovar essas reuniões numa base bianual. A cada 2 anos vocês fazem o mesmo para revisar o tipo de indicadores com que vocês estão trabalhando em diferentes aspectos de seu esforço. Vocês podem aceitar isso. Eu espero que aceitem, porque isso seria muito benéfico para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Na verdade, a Ali também falou com minhas palavras, com a minha língua. Ele falou por mim também. Eu gostaria de acrescentar só um ponto que eu aprendi muito por ter vindo aqui participar dessas reuniões. Isso pelo menos mostra que nós podemos aprender continuamente, de forma contínua. Nós podemos aprender muito de nossas experiências, e eu gostaria de colocar um pouco mais de responsabilidade nos ombros de vocês.
A responsabilidade é que, pelo menos eu sei que na nossa região e na África, nós estamos colocando muita esperança na experiência da América Latina. A experiência de vocês aqui está se tornando extremamente popular, né, em nossas regiões. Eu não sei na Ásia, mas o que está acontecendo, mas no Oriente Médio e na África, essa é a situação. E se tornou uma tendência não oficial até. Por exemplo, a Liga dos Estados Árabes está começando a organizar e vai continuar a organizar reuniões regulares com os países latino-americanos. Então nós estamos esperando trabalhar com vocês, porque nós temos que reconhecer isso. Vocês estão avançados em termos de suas experiências em muitos campos, especialmente no papel ativo da sociedade civil e da academia e o papel, digamos, de mudanças societárias que estão acontecendo. Então nós estamos esperando ansiosamente um papel mais responsável em lidar a operação até que nós possamos nos beneficiar cada vez mais. E eu acho que isso, as recomendações estão em boas mãos, então nós vamos esperar por iniciativas adicionais da parte de vocês, e é claro que nós vamos compartilhar o que nós fizemos com vocês. Muito obrigado. Anybody else? Júnior Kael from Sebrae, professor of the Bahia Federal University and president of the Communication Council for Public Policies of the Metropolis of Salvador. I congratulate you all, not only the city administration in PUC and all the speakers and the discussers that were here, but all of us who learned during these 2 days here and exchanged experiences, and will take back home these experiences that we learned here, and will continue to do that. I just came to say, I didn't hear correctly whether it is in the letter, but I think it's very relevant to put the issue of the urban phenomenon there, metropolitan phenomenon there. Cities, metropolises here are different on the relationships that are established in the city in general and the region. Here is the phenomenon of metropolization in the everyday lives of people. You work in a place, study somewhere else, and live somewhere else. The everyday lives of these people and the everyday lives of each city is shared with each other, and the metropolitan issue should be put in the letter here. That's my suggestion. Thank you very much. So we can close, I think. Is there anybody else? Oh, just one more person. So what we see all the time is the importance. Em todos os processos. E a gente sabe o tanto que é difícil trazer as pessoas para dentro, né, para fazer a discussão. Então, eu sugiro que a gente comece a pensar nisso com mais carinho, né? E como que a gente pode sensibilizar, como é que a gente pode fazer com que a gente envolva as pessoas, né, da nossa cidade, para poder vir contribuir com esse processo de fortalecimento da democracia. Podemos encerrar? Mais alguém? Não? Bom, eu antes de a gente fazer o encerramento, eu só quero aqui de público fazer minhas as palavras do secretário Zog, agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a realização desse evento. Um agradecimento especial a toda a minha equipe, né, que é tão pequena que eu posso nomear todos, a Dirce, Maria, o Elton, Pablo, Sara. Então, assim, uma pequena equipe toda empenhada, nos ajudando na realização, e todas as demais pessoas também da Secretaria de Relações Internacionais, da PUC Minas e das outras secretarias que também nos ajudaram, a equipe cerimonial da Prefeitura, sempre as pessoas muito gentis e colaborativas. Acho que o sucesso do evento devemos também a todas essas pessoas. Então, nosso agradecimento público aqui.
Então, assim, acho que podemos encerrar, agradecer a todos, informar que todo o material do evento, em breve, como a professora Marinês já adiantou, teremos uma publicação. As apresentações, geraremos PDFs das apresentações, disponibilizaremos no site de referência do evento, bem como depois a filmagem que a Conecta fez, deixaremos disponível também como consulta para as pessoas. Eu acho, sim, temos a filmagem, não está com boa qualidade, é a imagem que vai para a internet, mas ficará disponível para consulta, para que todos depois possam recordar e recorrer sempre que necessário a todo o material, todo o que foi produzido ao longo desses 2 dias. Então, nosso agradecimento a todos.